FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Bom, nessa série do Futura, que está trazendo grandes pesquisadores, nós estamos trazendo mais um que tem um papel central na melhoria da tecnologia dos motores a etanol, o professor Valdir Gallo. E o Valdir vai dizer para nós como é que será para o futuro dos motores a etanol. Muito obrigado, Valdir, por você estar aqui. É um prazer poder participar desse programa. Bom, do ponto de vista de operação de motores, o etanol é um combustível que tem algumas características que podem ser muito interessantes do ponto de vista de um aumento de eficiência. Quando se compara, por exemplo, a octanagem do etanol, isso permite com que o motor a etanol trabalhe em condições que levam a uma maior eficiência do que o motor a gasolina. Uma propriedade que o etanol tem também, que é a dificuldade de evaporar. Por um lado, atrapalha a partida a frio, todos nós sabemos disso, né? Mas por outro lado, quando o motor já está operando na condição quente, ele faz com que o motor consiga ter, de novo, maior eficiência, a gente consiga colocar o motor em condições de produzir uma mesma potência com uma melhor eficiência. Então essa é a ideia básica da pesquisa que nós estamos desenvolvendo lá na Unicamp. Então a ideia de que a gente está... os motores de etanol entraram mais ou menos na metade dos anos 70, né? Do início para a metade dos anos 70, frente a um receio de desabastecimento de petróleo, como condição até estratégica, né, para o país. Mas a tecnologia vem evoluindo continuamente. E mais ou menos em que áreas vocês estão mexendo? Em que parte do motor vocês estão mexendo? Recuperando um pouco essa questão do histórico, né, o motor a etanol, quando começou a se usar etanol como combustível em motores, a gente tinha a versão a gasolina e a versão a etanol do mesmo veículo. Hoje se trabalha com motores com tecnologia flex. A tecnologia flex ela é uma solução de compromisso. Assim, você não consegue nunca otimizar o motor para operar o etanol no seu melhor, preservando com que ele consiga operar também com gasolina. Então, a ideia de um motor que seja destinado exclusivamente ao etanol tem um pouco essa ideia de você explorar ao máximo, ver até onde dá para levar a eficiência desses motores. A gente está trabalhando basicamente com turboalimentação, comando de válvulas variável, enfim, uma série de tecnologias que podem ser aplicadas e que fazem com que o motor consiga operar em condições em que com gasolina ele não estaria em condições de operar. A gente leva o motor em condições onde ele não poderia operar com gasolina. Perfeito. E isso eu consigo imaginar, eu tenho interesse, como eu disse, do que sai do cano de escapamento para fora, né? E eu vejo que alguns países estão substituindo os motores diesel, somente em uso urbano, para etanol, especialmente depois que a Agência Internacional do Câncer, a IARC, da Organização Mundial de Saúde, definiu o diesel como o poluente o combustível que mais produz elementos carcinogênicos, ou seja, capaz de produzir câncer de pulmão e de bexiga. Então a comunidade europeia está, por exemplo, alguns países estão começando a banir o diesel para uso urbano e a frota cativa, a frota de ônibus, de transporte de cargas é muito interessante. Só para a gente ter uma ideia, em São Paulo, por exemplo, que a gente tem dados, a frota diesel corresponde entre 5% a 10% da frota. E ela produz um pouquinho mais da metade da poluição do ar. Então, quer dizer, uma pequena mudança de uma fração menor, pequena da frota, traria grandes benefícios em termos de qualidade do ar. O objetivo que a gente tem com esse tipo de desenvolvimento não é eliminar o carro flex, porque do ponto de vista do consumidor, a flexibilidade de abastecer com etanol ou com gasolina é muito interessante. Mas era justamente mirando um pouco em nichos de mercado, como por exemplo de veículos de carga urbano, que tem trajetos que não são necessariamente reproduzíveis, né? Para ônibus que tem rota fixa, de repente a opção elétrica seja mais interessante até do ponto de vista ambiental. Mas do ponto de vista de veículos urbanos de transporte de carga, que são praticamente todos eles diesel, né, isso poderia ser bastante interessante. Esse é o foco do objetivo principal do trabalho, se a gente conseguir chegar em um motor que seja competitivo do ponto de vista de eficiência. Inclusive, quem mora
isso que vai para o Brasil inteiro, mas quem mora em São Paulo sabe que tem uma lei que restringe o tráfego de caminhões de grande porte nas regiões, em algumas partes da cidade, durante o dia. Você consegue depois das 9, 10 da noite, né? E são pequenos caminhões, mas que soltam fumacê grande, né? São caminhões que vêm da Coreia com tecnologia diesel e basicamente essa soma desses pequenos motores até polui mais do que um caminhão grande trabalhando dentro de um ciclo mais moderno, um ciclo Euro 6, né? Então, você acha que é nesse tipo de caminhão de entrega urbana, né? Caminhão de entrega urbana, picape, aqueles veículos, aqueles caminhões pequenininhos, né? Tipo caminhonete, que fazem entregas diárias diesel e que não tem um trajeto que seja reprodutível, né? Não é um trajeto meio aleatório. Porque quando você tem uma rota de ônibus, você pode, por exemplo, pensar em eletrificar a rota. Isso. Né? Esse é o... Mas quando você tem essa distribuição meio caótica, que não tem uma rota muito fixa, aí a gente não tem a opção e o etanol pode ser uma opção para isso. E a gente não eletrifica os corredores porque as empresas, o caminhão diesel, o ônibus diesel, ele é vendido depois para outras cidades, né? Então o pessoal resiste, né? Resiste e o subsídio para o diesel também é grande. Então, basicamente, o que você está fazendo, mais do que um projeto de engenharia, para mim é um projeto de saúde pública. Para mim é um projeto, a gente calcula mais ou menos que a frota diesel, as emissões decorrentes da frota diesel, ela responde a mais ou menos por quase 3 mil mortes ano na cidade de São Paulo. Qual que é a graça disso? Então, se você conseguir reduzir isso, você está não só melhorando do ponto de vista de equilíbrio ambiental, global, balanço de CO2, mas os co-benefícios locais são absolutamente extraordinários. A redução de material particulado é muito grande quando você muda do diesel para o etanol. Na prática, como é que é? Você tem um laboratório de bancada, uma prova de teste, o dinamômetro, porque você tem um dinamômetro para pôr um motor de caminhão, um motor desse, não é também convencional, né? Onde é que vocês viram isso aí? Olha, na verdade, esse é um projeto que está sendo desenvolvido em conjunto entre a Unicamp, um laboratório da USP na área de combustão, um laboratório no ITA, na área de combustão, e o laboratório de motores do Instituto Mauá de Tecnologia. Então, é uma espécie de um condomínio de instituições que estamos trabalhando nesse projeto. Do ponto de vista de ensaio no motor físico, isso é realizado, inclusive, no Instituto Mauá de Tecnologia, que tem várias e várias bancadas, eles têm uma instrumentação já pronta para isso, né? Nós trabalhamos com simulação, com estudos mais detalhados sobre como é que ocorre a combustão do etanol, quais são as diferenças, por exemplo, quando você faz um spray de etanol ou um spray de gasolina, como é que se comporta as gotas, como é que elas evaporam. Então, tem toda uma fenomenologia básica também que está sendo estudada. Quer dizer, não é só ficar testando no motor, isso é melhor ou é pior, mas tem um pouco de conhecimento básico também andando junto. Isso é importante, né? Porque a relação ar-combustível é fundamental para a eficiência do motor, né? A adequação dessa mistura, né? E isso vocês usam aquele turbo que você está usando? Então, a turboalimentação permite que você tenha um motor que tenha um torque elevado em baixas rotações, que é um pouco o que os veículos de carga precisam, mais do que o veículo de passeio. Eu acho que isso é uma mistura interessante, porque você vai chegar um momento que vocês vão começar a ter que trabalhar com economia também, né? Porque você está trabalhando com área de transporte, bom, se a gente for falar de frete e transporte, gasolina é um assunto inflamatório. Realmente a gente teve uma paralisia, um derrame cerebral que paralisou o Brasil com as artérias todas entupidas, né? Por causa justamente da questão do frete. E você acha que na parte econômica isso pode andar sozinho ou vai precisar de um incentivo, por exemplo, para regiões metropolitanas ou legislativo? A gente tem no Brasil, do ponto de vista de produção de etanol, nós estamos com um crescimento de produção que está indo meio devagar, né? Eu acredito que uma oferta maior de etanol poderia ajudar na medida em que você poderia colocar preços mais competitivos para esse tipo de utilização. Agora, é evidente que uma política pública, por exemplo, que privilegie o uso de veículos com menor
emissão de material particulado, por exemplo, poderia ajudar. Bom, Valdir, mas tem uma parte pessoal. Você está falando de engenheiro da gota, da compressor, né? E o Valdir, a máquina Valdir, ela foi movida a que combustível para entrar nessa área tão complicada? Na verdade, eu já tenho um bocado de experiência na universidade. A minha grande área de atuação sempre foi termodinâmica em geral, que é uma área de conhecimento, onde os motores são parte dela. Eu acabei, por questões profissionais, me dedicando e voltando a minha atenção para a área de motores. Fiz meu doutorado nessa área, enfim. E o que me move nessa direção é um pouco a ideia de que a academia, sempre que possível, deve tentar colaborar na direção de você ter um ambiente mais saudável, de você ter uma condição de viabilizar soluções que, no fim das contas, sejam econômicas, né? Então, nós estamos trabalhando na parte técnica. A ideia é chegar na viabilidade técnica primeiro, para depois a gente começar a se preocupar com a econômica. Mas, certamente, como pesquisador, a gente acha que todo o trabalho que se faz na universidade de pesquisa, em última análise, é em prol da sociedade. A gente está pensando sempre em melhoria da sociedade. Bom, apareceu o combustível da máquina Valdir, idealismo, vontade de ajudar a sociedade. Esse é o combustível que move a maior parte das pessoas que sentam nessa cadeira e passam pela aventura de conversar comigo durante alguns minutos e suportando essa situação de estresse que a gente não está acostumado a ficar, né, falando para um grande público. Mas, ao mesmo tempo, é bom para que as pessoas que nos veem entendam a importância do investimento em pesquisa. Como a pesquisa pode produzir não só conhecimento sobre mecanismos de formação de gotas, como também mover cargas em lugares onde somos obrigados a respirar, por algumas vezes, coisas que nos fazem muito mal. Em última análise, como esse mecanismo de gota acaba chegando lá na outra ponta, reduzindo o material particulado. Exatamente. Então, aqui a gente não teve boas notícias, não em conta-gotas, mas em um jato grande, turbo. Bom, esse combustível, o idealismo, ele está fartamente disponível no Futura Play. Você vai ver uma série de depoimentos que vão trazer para a gente, dar energia para a gente acreditar de novo no que nós temos de melhor. Criatividade, engenhosidade e, digamos, generosidade. Isso é uma coisa nossa, também ninguém tira. Um abraço para vocês, obrigado pela atenção e continuem com a gente. Essa aventura é muito legal.